Olá pessoal, estaremos dando início à nossa última aula com o tema Jogo e Equação Primeiro Grau, Atividade Prática. Estarei confeccionando um jogo para se trabalhar a equação do primeiro grau, auxiliando na associação da teoria e a prática. Recapitulando, a equação do primeiro grau. Nela, você precisa encontrar o valor de x, da incógnita. Nesse caso aqui, será o x. Vou dar um exemplo. X mais 4 é igual a 6. Primeiro passo, eu vou ter que saber que tudo que está do lado direito da igualdade são as letras e tudo que está do lado esquerdo da igualdade são os números. Então, eu vou fazer aqui essa equação. Sabendo disso, eu preciso encontrar o valor de x, porque eu não conheço ele. Então, eu vou escrever ele aqui, x. Eu sei que as letras elas estão no lado direito da igualdade, então ela está do lado certo. O mais 4, ele está do lado certo? Não, ele está do lado errado. Então, eu preciso levá-lo para o lado esquerdo. Sabendo que quando eu faço isso, eu tenho que levá-lo para cá, ele vai mudar o sinal dele. Ele vai vir para cá com seu oposto. E qual que será o seu oposto? O mais 4, o oposto dele será menos 4. Então, eu vou lá, x é igual... Por quê? Tudo que está do lado direito da igualdade são letras. Então, eu tenho que deixar aqui só letras. E agora eu vou colocar do lado esquerdo da igualdade os números. O 6 já está, então eu permaneço com ele aqui. 6. O mais 4, como ele veio para cá, menos 4. Certinho, pessoal? Vou apagar aqui. Aí só vou dar... Olha, por exemplo, o oposto. O oposto de mais seria menos. Se ele fosse menos, ele iria para o outro lado da igualdade, positivo. Se ele fosse multiplicação, ele iria para o outro lado da igualdade, dividindo. Divisão aqui não ficou muito legal, não. Então, eu vou continuar aqui a minha equação. X é igual x menos 4, 2. Encontrei, então, o valor da minha incógnita x. Então, x é igual a 2. A 2. Então, muito simples, pessoal. Isso aqui é como... Deixa eu apagar. É como eu faço, para mim, com uma equação do primeiro grau, tá? É como eu faço uma equação do primeiro grau. Lá, ó, x é igual a 6 menos 4. X é igual a 2. Então, irei ensinar vocês a confeccionar um material para estar auxiliando no aprendizado da equação do primeiro grau. O objetivo dele é chamar a atenção do aluno para que ele perceba de uma forma lúdica o método para resolver as equações do primeiro grau, encontrar o valor da incógnita. Esse jogo é muito interessante
quando trabalhamos com criança com necessidades especiais, porque as cores, o objeto, ele chama muito a atenção do aluno. Então, auxiliando a concentração dele, né? O que nós iremos precisar? Uma caixa de ovo, pode ser essa transparente, tampa azul e vermelho. Você pode usar a tampinha azul e vermelha de refrigerante. Aqui eu não consegui encontrar as tampinhas, então eu peguei o saca-rolha, parti ao meio, então eu peguei a tinta guache e pintei de vermelho e azul. O vermelho, ele vai representar para mim o sinal negativo na equação. E a tampinha azul, ela vai representar o sinal positivo. Então, aí eu peguei um pedaço pequeno de cartolina e palitos de dente. Então, eu confeccionei o X, que é minha incógnita, e o sinal de igualdade, que eu estarei fixando aqui na minha camarina de ovo, que vai ser a minha base para me representar a equação do primeiro grau. Lembrando que ao introduzir esse conteúdo, os materiais, você precisa fazer uma apresentação. Logo eu determinei para eles que as tampinhas vermelhas eram sinal de negativo, mostrei para eles o sinal negativo, disse que as tampinhas azul representava o sinal positivo. Então eu fiz esses desenhos para ele, para as crianças em sala, antes de apresentar o jogo. Eu gravei um vídeo para mostrar como que vamos utilizar o material manipulável da equação do primeiro grau. Então, primeiramente a gente vai mostrar, né, as tampinhas. Que as tampinhas azuis, ela vai representar o sinal positivo e as tampinhas vermelhas, o sinal negativo. Então, esse jogo, ele tem o objetivo de facilitar o aprendizado da equação do primeiro grau. Então, o primeiro passo é colocar na balança os valores dados na equação. Usaremos como exemplo a equação x menos 2 é igual a 3. O x, ele já está fixo na nossa balança. Então, nós vamos começar colocando o x menos 2 na balança. Então, vamos lá pegar duas tampinhas vermelhas que representam o sinal negativo. Vamos colocar na balança. Do lado esquerdo da igualdade. Depois, vamos colocar o número 3 depois da igualdade. Ele vai ser representado por 3 tampas azuis. Para achar o valor dessa incógnita em uma equação de primeiro grau, temos que isolar o x do lado esquerdo, que é esse lado aqui, o lado esquerdo da equação. E temos que isolar dos esquerdos. Porém, aqui, nossa incógnita ela está do lado certo. Então, precisamos apenas trabalhar com os números. Então, os números devem ficar do lado direito da equação. Temos aqui o menos 2. Então, o menos 2 ele precisa ser transportado para o lado esquerdo da equação. Como é que nós vamos fazer? Para transportar, ele vai mudar de lado e vai ser trocado pelo seu oposto. O seu oposto vai ser as tampinhas iguais quantidade, azuis. Trocado, eu mudei o x, o número de lugar. Então, ficou x é igual a 3 mais 2. Isolando o x, ficou x é igual 3 mais 2 é igual a 5. Então, x é igual a 5. Encontrei o resultado da minha equação do primeiro grau.
Vamos lá para um outro exemplo. Eu tenho aqui nessa equação, x menos 3 é igual a 1. Primeiramente, eu vou representar ela aqui na minha balança. O x, ele já está do lado esquerdo. Menos 3. Menos 3. O menos, ele é representado pela tampinha vermelha. Então, eu vou lá pegar 3 tampinhas vermelhas. 1, 2, 3. Menos x. X menos 3. 1, 2, 3. É igual a 1. 1 o quê? Positivo. Então, eu vou representar com uma tampinha azul. Então, para encontrar o x nessa equação, eu tenho que isolar essa incógnita e colocar os números para o lado direito dessa equação. Então, eu vou transportar esse número para o lado direito da equação. Quando eu transporto ele pelo seu oposto. Ficando, então, x é igual a 1 mais 3. Aí eu escrevo novamente a expressão, a equação. X é igual a 1 mais 3. 1, 2, 3, 4. 1 mais 3 é igual a 4. Esse, então, é o nosso resultado da nossa equação. Certinho, pessoal? Então, chegamos no final de mais uma aula. Essa imagem retrata muito esses 4 dias, né? Sozinho pouco podemos fazer, mas juntos podemos fazer muito. Então, eu queria agradecer a todos pela participação aqui no canal e do YouTube com seus comentários, lá no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada. Um abraço.